Olá a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos iniciando mais um bloco aqui da nossa imersão em planejamento para lideranças de marketing e vendas. Eu sou o Márcio, mas aqui eu sou conhecido como Marcinho. Eu estou há quase 6 anos na RD. Eu atualmente sou coordenador de vendas diretas da nossa operação. Eu tenho 34 anos, eu sou um homem negro, de cabelo escuro, estou vestido com uma camiseta azul e linda da RD Station. E agora vamos falar de um tema muito especial para nós aqui na RD, que é vendas. Como definir metas inteligentes? É nele que vamos mostrar como traçar metas que motivam o time e garantem o resultado esperado de crescimento de receita o ano inteiro. E para tocar esse papo comigo, eu trouxe aqui 3 super convidados. Eu vou chamar aqui o Ricardo Aquino, o Marcelo Pereira e o Thiago Muniz. E eu vou deixar que eles se apresentem. Então, Ricardo, por favor, se apresente aí para a nossa plateia. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui. É um grande prazer aí para mim estar com vocês. Meu nome é Ricardo Aquino. Como meu nome sugere, eu sou descendente de japonês. Eu não sei se eu sou branco, sou amarelo, como que eu me apresento, mas sou asiático. Brasileiro, 34 anos, tenho 3 filhos. Sou cofundador de uma empresa que se chama Escola Exchange, que é uma escola referência para líderes de vendas. Além disso, eu sou ex-executivo da área comercial, trabalho há 15 anos, né, sempre com vendas, formado em comunicação. Passei por todas as cadeiras de vendas, desde inside sales a gerente, diretor de vendas, e trabalhei em algumas scale-ups. Dentre elas, eu gerenciei alguns times de inside sales que foram de 0 a 100 pessoas na Conta Azul. Eu trabalhei já implementando essa mesma máquina em outras operações em modelo inbound, outbound, canal, franquia. Então, gosto muito do tema que tange receita aí de uma maneira geral, né? Além disso, também sou investidor anjo e sou membro de conselho de startups. Então, estou aqui na expectativa de conseguir gerar o máximo de valor aí para todo mundo e bora lá. Marcelão, quer trazer aí sua apresentação? Com toda certeza. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui com o Thiago, com o Ricardo e com você, Marcinho, e dividir um pouquinho da minha experiência. Meu nome é Marcelo Pereira, eu sou professor, consultor e palestrante em vendas, tenho uma experiência de uns 20 anos, mais ou menos, no ambiente comercial. Tive a oportunidade de também sentar em algumas cadeiras diferentes, desde assistente comercial, estagiário, comecei na verdade, assistente comercial, key account, vendedor, e no meio da minha jornada, eu fui convidado para atuar também num time de compras. Então, trago uma experiência que é também de vendas e compras, marketing misturado, para engrandecer aqui essa operação. Há 4 anos atuo como professor, tive a oportunidade de ser reconhecido com algumas premiações, inclusive no ano passado como Mind Shifter aqui pela RD e palestrar no RD Summit, para mim foi uma grande honra. E sou um homem negro, cabelo curto para quase nulo, e estou usando uma camisa jeans clara num ambiente de home office branco com alguns livros atrás. Então, para mim vai ser uma honra contribuir com vocês. Estou super ansioso. Legal, Marcelo. Thiago, por favor. Obrigado, Márcio. Obrigado, Ricardo, Marcelo, todo o pessoal da RD pelo convite. Eu sou o Thiago Muniz, sou o CEO da Receita Previsível, a empresa de consultoria e treinamento da metodologia que tem o mesmo nome, best-seller, responsável aí por ajudar a Salesforce e outras empresas a montar aí a sua previsibilidade, né, como o próprio nome diz, e sua máquina de vendas. Sou um profissional da área de vendas e marketing com 15 anos de experiência. Sou também professor na Fundação Getúlio Vargas e outras instituições do Brasil, falando desses 2 assuntos de tecnologia. Estou aqui no ambiente de home office, estou com uma camisa branca, sou um homem pardo, tenho 35 anos e tenho cabelo bem curto aí também, bem baixinho também. E espero contribuir bastante aqui nesse bate-papo, que vai ser muito legal. E tenho certeza que tem um conteúdo imperdível aí nessa semana, que espero que vocês gostem bastante desse bate-papo aqui também. Show de bola, obrigado meninos pela apresentação, tô com 3 estrelas aqui, baita responsabilidade, então vamos começar o papo. O que eu proponho para todo mundo que está aí nos assistindo é que façam o seguinte,
enquanto a gente for abordando aqui os temas, vá anotando os pontos mais importantes, pensando em como cada estratégia do planejamento de vendas pode ser adaptada para funcionar aí no negócio de vocês, beleza? Bom, aqui tem um ponto importante, tá, pessoal, que a gente vai dar uma acelerada nos blocos para garantir que a gente não atrase nenhum conteúdo. A gente está aqui chegando na metade do nosso evento e ainda tem muita coisa por vir, tá? Bom, é quase impossível, né, entrando aqui já no tema, quando a gente pensa em vendas, não trazer alguns indicadores, como métricas de CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente, receita, margem líquida, bruta, para o SaaS, né, falar de lifetime value, que é o tempo de vida que aquele cliente vai ter conosco, porque são conceitos fundamentais para exercer um bom trabalho na etapa de aquisição de cliente. Então, qual é a minha primeira pergunta aqui que eu quero trazer para vocês, meninos? Como a informação sobre quanto ganhamos com cada cliente pode impactar de fato no planejamento do ano e nas metas? É isso que vai indicar quanto podemos alocar de investimento, não só em marketing, mas em vendas também? Ricardo, quero começar aí contigo essa primeira pergunta. Legal, muito bom. Então vamos lá, acho que é uma pergunta que tem algumas possibilidades de resposta, mas eu vou tentar ser bem assertivo sobre as principais do meu ponto de vista, tá? E eu diria que a primeira delas, assim, quando a gente olha para essa relação de CAC, né, de custo de aquisição do cliente com o LTV, ele é um grande indicador para nós de retorno sobre investimento, né? Então, puxa, quanto custa para trazer um cliente, quanto que esse cliente me gera de receita ao longo do tempo. E ele é um indicador muito importante, né? Porque, por exemplo, eu já conversei com algumas empresas que têm um LTV-CAC acima de 10, por exemplo, tá? Ou seja, para cada R$1 que você investe, está recebendo 10 de volta. E o empreendedor, às vezes, acha que está arrepiando. Aí ele fala, porra, tô destruindo, eu tenho que negócio, de fato, que você coloca 1 em volta 10 hoje em dia. Só que, na verdade, ele está deixando dinheiro na mesa, né? Ele está deixando de investir em alguma iniciativa que ele poderia estar crescendo muito mais. E só começando por essa visão, a gente já começa a perceber o seguinte, que dentro desse conceito de CAC e LTV, dentro de uma empresa, às vezes você pode ter várias estratégias comerciais, umas com LTV-CAC um pouco melhor, outras um pouco menor, para que, na média, elas se converjam. Então, é muito comum, né, algumas estratégias, como, por exemplo, canais, que demoram um pouco mais para você ter retorno, ou franquia, né, o que seja, você manter ela numa relação de LTV-CAC negativa, enquanto você tem outras operações de receita, né, que sustentam um LTV-CAC muito superior, por exemplo, a 3, né, que, na média, você tem uma relação 3. Então, acho que o primeiro indicador que ele traz, essa visão, cara, qual que é a nossa capacidade de investimento, se a gente está deixando dinheiro na mesa ou se nós estamos perdendo dinheiro. Acho que essa é a primeira visão que ela traz. Mas, de uma maneira geral, quando você olha isoladamente, né, cada uma das estratégias, ela é um indicador poderoso, muito poderoso para você entender se a sua estratégia está fazendo sentido. Então, antes de falar, por exemplo, para você o que você deveria fazer, se é inside sales, se é field sales, se é uma estratégia por especialização ou por pod, eu deveria entender essa relação. Porque, dependendo de como você estiver posicionado, o seu custo de aquisição do cliente, o quanto que ele gera de receita ao longo do tempo, talvez faça ou não faça sentido você manter ou não uma operação. Né? Então, poxa, como que isso desdobra no planejamento, né, no dia a dia? Basicamente em headcount, no tipo de vendedor que você vai ter, se você pode investir em uma estrutura de 2 pessoas ou de 3, ou se é pod, se é especialização ou não, quanto que você pode pagar para cada um desses vendedores, né, ou sales reps de uma maneira geral, né? Por quê? Porque basicamente cada um deles vai carregar uma cota, né, de receita, e você tem que entender se eles trazendo essa receita, como que vai ficar a relação econômica. Então isso dita muita coisa dentro do planejamento comercial. E dentro da pergunta que você fez, tinha um gancho com marketing, que principalmente em operações inbound, eu acho que outbound também tem, tá? Mas inbound, ela é muito importante, que é quando a gente começa a fazer o desdobramento, né, do que é o CAC. Né? Então a gente fala assim, beleza, temos um CAC de marketing, temos um CAC de vendas, temos o CAC total, que é a soma dos dois. Mas quando a gente começa a fazer um desdobramento, a gente começa a ter umas informações muito importantes, do tipo, cara, se a gente olhar aqui, né, todas as campanhas que estão rodando hoje, né, quais são as campanhas que hoje representam um CAC maior, um CAC menor, qual que eu tenho um retorno maior, qual que eu tenho um retorno menor, investir em tal evento, um retorno maior ou menor, e assim por diante. Então, basicamente, uma visão que você usa para dimensionar todas as iniciativas da empresa, toda a estrutura, né, de receita,
que ajuda a gente entender o que vai sustentar, né, a operação comercial ao longo dos próximos meses ou próximos anos, tá? Legal, baita resposta, Ricardo. Marcelo, vou passar aí para ouvir também tua opinião com relação a isso. Eu acredito que uma coisa que vai ser uma grande vantagem, independente das respostas individuais aqui, vão ser as perspectivas diferentes, os complementos, né? Acho que ter essa trinca aqui vai ser muito, muito bacana. Quando eu respondo sobre isso, eu respondo que definitivamente é uma métrica que você tem que observar e tem que ficar atento à sua combinação, CAC sobre LTV, né, como o Ricardo trouxe, mas também a análise delas de maneira individual, para você poder comparar quais são os canais de aquisição que estão trazendo mais clientes, não só mais leads, ou seja, aqueles que estão de fato levando um potencial interessado até o fundo do funil de maneira mais barata, né? Eu gosto de uma frase que é assim, de maneira geral, meio simplista, quem pode pagar mais pelo cliente acaba vencendo o jogo, independente do cenário. Então, se você conhece bem quanto custa para adquirir cada um dos seus clientes, e não só os leads, lembrando, eu gosto de olhar até o fundo do funil, porque às vezes uma estratégia ela vai ter um custo de geração de leads super baixo, mas ela não gera clientes no final, então, para mim, o que eu estou olhando é, de fato, a geração de resultado, lá no fundo. Eu consigo comparar cada uma dessas estratégias e entender qual que é o melhor cenário, qual que tem maior potencial de crescimento e qual delas eu vou investir mais dentro de um planejamento que vai me dar o melhor retorno sobre o investimento, como o Ricardo falou. Sem conhecer essas métricas e sem conhecer a margem, né, outras métricas também, mas pensando em CAC, LTV e margem, pode ser que o meu esforço para vender mais vai gerar resultado negativo quando eu acho que estou ganhando muito dinheiro, porque eu tenho um indicador que a princípio mostra uma coisa, mas se você não olhar aprofundadamente, você acaba perdendo muitas oportunidades. Então, acho que é essa assim, a minha contribuição. Maravilha, professor. Tiagão, o palco é seu. Boa. Bom, pessoal, eu acho que, pegando o gancho do tanto que o Ricardo colocou muito bem, o Marcelo, falaram, acho que é um ponto importante para a gente falar de planejamento. Planejar é concentrar energia naquilo que a gente vai, a gente vai definir como uma hipótese daquele melhor caminho para que eu consiga um objetivo que eu desejo alcançar. Então, acho que o principal ponto, quando a gente olha para a aquisição de clientes, é a gente entender que, quando a gente vai estabelecendo o planejamento, que a gente vai olhar para esse indicador, é fundamental também a gente deixar muito bem setado com o tamanho do meu time. Se você está vendo esse webinar e você tem uma, duas pessoas no time, ou você tem um time com 100 pessoas, como o Ricardo colocou ali até na fala dele, ou mais de 100 pessoas, deixar muito claro o papel de cada um deles nas atividades diárias e semanais que eles vão fazer, para que você consiga ter também qualidade nesse dado que você vai analisar. É muito comum as pessoas elas comprarem ferramentas para fazer a parte de inbound, ou comprarem ferramentas para fazer a parte de inteligência comercial e fazer a prospecção ativa, mas deixar de olhar para um detalhe, que é a ferramenta ela vai te ajudar a operacionalizar, ela é o kimono, mas isso não adianta você ter o kimono e não saber lutar. Então, se eu defino que o CAC, né, eu vou fazer uma análise do meu custo de aquisição de cliente, vou entender o tempo de vida médio desse cliente, eu tenho que entender que isso vai se desdobrar em uma série de atividades que pessoas de marketing e pessoas de vendas precisam fazer, uma série de configurações de ferramentas que eu tenho para que eu consiga analisar esse dado com qualidade. Senão, o que vai acontecer? Você vai estabelecer isso no seu planejamento estratégico e no primeiro, segundo mês, você vai acabar abandonando essa métrica porque ela vai dar muito trabalho para ser analisada. Ou pior que isso, você pode talvez fazer uma análise olhando para um número que não corresponde à realidade, né? E aí tem aquela situação chata da gente ter que, um por um ali, analisar, olhar os números para tentar ter assertividade nesse número que a gente está colocando. Então, acho que trazendo um ponto focal diferente aqui dos meninos, eu falaria disso, olha, definir o CAC, agora entenda que isso vai ter de dobrar uma série de atividades, uma série de responsabilidades que você vai ter. É claro, a tecnologia vai te ajudar em muita coisa, mas se você não tiver consciência de como que você vai extrair os insights, provavelmente, na hora de operacionalizar o seu planejamento, botar em prática, aí você vai ser engolido aí pela rotina e provavelmente não vai conseguir puxar esse indicador. Animal, excelentes pontos, meninos. Obrigado até aqui. Eu vou até aproveitar esse gancho da sua fala, Thiago, sobre o desafio do planejar, executar e
onde que a ferramenta se conecta, de que maneira eu consigo alocar melhor os meus esforços, os meus investimentos. Eu quero convidar quem está aí assistindo a gente, que a gente está com um check-up, vamos chamar de diagnóstico de marketing e vendas, para oferecer para vocês de maneira gratuita, para que vocês realmente entendam onde que eu estou nesse momento com relação a desafios de marketing e vendas, o que eu preciso fazer para chegar no objetivo. Então, meu time vai estar à disposição aí para fazer esse bate-papo e ajudar vocês a colocarem em prática esse planejamento aí, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta, que é falando agora um pouquinho de tendências, tá? Do momento. Não é só marketing que se beneficia com a troca de mensagens diretas com o público, né? O hábito das pessoas estarem sempre de olho no WhatsApp, hoje em dia também gera um alto engajamento nas etapas de venda. Então, como podemos incluir no planejamento as etapas em que faz mais sentido realmente usar o WhatsApp, né? Então essa aqui é a primeira pergunta. E segundo, é preciso olhar para o perfil e para o momento de cada cliente para investir no uso desse canal, ou ele será efetivo em todos os casos? Vou começar aí agora com você, Marcelo. Opa, olha, a minha visão, assim, não tem uma regra muito clara, né? Tem uma que me guia, que é a principal que eu uso, que é o iniciar pelo canal, que é mais conveniente para o cliente, e aos poucos indo fazendo uma transição, digamos assim, porque é mais efetivo ou mais barato. E aí, com essa ideia, quem dita se o canal funciona ou não funciona é o comportamento de compra do cliente, né? E a gente tem visto nos últimos anos o WhatsApp tomando uma proporção cada vez maior, mas quando a gente olha para os... E aí falando de dados de mercado, né? Principalmente dados de insight sales dos Estados Unidos, quando a gente tem uma operação comercial que na abordagem, né, que é esse fluxo de relacionamento com o cliente ali, a gente usa um canal só de comunicação, eu tenho um determinado nível de conversão, que aí, como dado de mercado, é 9,5% nos Estados Unidos. Quando eu aumento o número de interações, também aumento o número de canais, vou para 2 ou 3 canais de comunicação, essa efetividade sobe. Então, não só o WhatsApp, mas usar o e-mail ainda de maneira bem eficiente, com ligação com o WhatsApp, e misturar isso num fluxo mais eficiente, parece que é o mais interessante, né? Olhando para o mercado. Mas quando a gente olha para o público brasileiro, o WhatsApp tem tomado cada vez mais força, sempre foi um meio de comunicação muito forte. Então, na maioria dos meus processos aqui, eu tento incluir sim, seja no início ou no final, e aí o critério que eu uso é, primeiro, o público, esse usuário, esse cliente usa o WhatsApp com frequência, é uma ferramenta que eu consigo integrar aqui, a própria, falando aqui já do RDCRM, tem essa função de maneira muito facilitada. E o outro é o tipo de comunicação que eu vou mandar. Porque tem algumas coisas que eu prefiro usar outros canais, prefiro usar vídeo, prefiro usar ligação mesmo. Mas quando é um fluxo e comunicação pontual, rápida, um lembrete, uma coisa mais imediata do dia a dia, aí o WhatsApp tem uma eficiência muito grande que a gente tem que se atualizar e tem que usar sim. Então, essa é a minha resposta, assim, né? Olhar primeiro para o cliente, depois para o negócio e ver, cara, como é que eu faço? Começo pelo mais conveniente para ele, mas aos poucos eu vou trazendo porque é mais eficiente para o negócio, né? Que gera mais resultado mesmo. Animal, Marcelo, bacana. Vou levar essa pergunta agora para você, Tiagão, por favor. Bacana. WhatsApp, a gente tem mais número de WhatsApp no Brasil até do que número de pessoas que podem utilizar, né? Não é normal, até a gente tem alguns casos de pessoas que têm o mesmo, né? Eu mesmo, aqui o Marcelo, o Ricardo, com certeza a gente tem um número pessoal, um número corporativo ali, né? Então, algo que já faz parte do dia a dia. O que eu vejo que é um ponto potencial da gente utilizar o WhatsApp no trabalho, tanto de qualificação de leads inbound, quanto em prospecção ativa. Principalmente porque hoje em dia misturar os canais, como o Marcelo colocou muito bem, é fundamental para que a gente consiga aumentar a taxa de engajamento, aumentar a taxa de contato com o cliente, né? A gente não sabe quando essa pessoa vai atender o telefone, quando ela vai abrir o e-mail ou quando ela vai te atender no WhatsApp, mas eu começo a entender alguns tipos de comportamentos. O que é o cuidado que eu tenho que ter? Como que eu posso usar a inteligência? Como é que eu posso utilizar a tecnologia para me ajudar a fazer esse processo ele funcionar bem? É muito comum que a gente comece a ter conversas no WhatsApp
e elas parem e depois elas retomem, né? O que a gente, né, fala da conversa assíncrona. A gente começa a falar com o cliente hoje, segunda-feira, semana que vem eu estou falando com esse mesmo cliente. Você coloca na mão de uma pessoa de vendas, de um pré-vendedor, de um vendedor, dependente da estrutura que você tenha, só ele ter a decisão de olhar para esse contato e voltar nesse contato, vai ser muito difícil, mesmo com um aparato tecnológico, ele conseguir lembrar de dar retorno para todo mundo. Acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado, ter muita atenção, é entender o momento certo de fazer essa troca de canal, como o Marcelo trouxe. Vou fazer uma analogia aqui. Ninguém vai numa concessionária, é recebido, o vendedor te mostra o carro e ele abre ali o contrato no capô do carro e assina o contrato com você. Ele troca o canal em que ele está com você, troca o ambiente. E a troca de ambiente pode ser um sinal muito interessante de engajamento que esse lead tem com a sua operação. Quando você está em um contrato ali de um micro compromisso menor de ir respondendo no WhatsApp, você convida esse cliente para fazer uma call ou fazer uma visita presencial, por exemplo, você está validando o nível de energia que você vai gastar com aquele lead e o nível de compromisso que ele tem na sua operação. Acho que eu colocaria esses dois pontos. Olha, de um lado, eu tenho que usar a tecnologia para me ajudar a automatizar algumas coisas. Então, por exemplo, eu posso ter um alerta que eu já mandei mensagem para aquele lead há mais de 24 horas, 48 horas, mais do que 2, 3 dias sem ter uma resposta. E do outro lado, também entender isso. A parte técnica da coisa, em que eu vou usar a mudança de canal como uma validação de compromisso também. Show de bola. Uma aula até aqui, meninos. Ricardo, quero te ouvir também aqui. Pô, legal. Eu corroboro aí com os pontos do Marcelo, do Thiago, tentar trazer uma visão complementar aqui, tá? Até baseado em experiência própria, assim, em algumas operações, cara, uma coisa que eu percebi, assim, muito o WhatsApp, ele pode ter um envolvimento maior ou menor de acordo com o seu ticket, tá? Eu percebo uma relação muito grande. Então, por exemplo, o ticket médio da sua venda, ele ajuda a determinar, por exemplo, como que vai ser a sua operação. Se ela é uma operação que ela é mais high touch, ou seja, você está muito em contato com o seu cliente, assim, ou ela é mais low touch, né? Tipo, eu não preciso falar tanto, assim, eu preciso escolher quem quer comprar, né? E eu não preciso falar com todos. E eu trabalhei mais em operações high touch, tá? Eu já tive experiência como vendas enterprise, tudo também, como vendedor enterprise, mas gerenciando operações eu trabalhei em operações mais high touch. Em operações high touch, ou seja, que dependem de volume, né, que tem um volume de geração de demanda muito grande, que você precisa de uma máquina mais consistente, o que eu notei por experiência própria, tá? Eu testei em determinado momento, por exemplo, deixar na SDR, multicanal. Tá? Então, tipo assim, SDR, você liga, você faz WhatsApp e você, sei lá, responde e-mail. O que acontecia? Quando eu tinha 3 canais, por exemplo, na mão de um determinado grupo, o resultado era muito, muito, muito inferior do que quando eu tinha eles especializados por processo. Tá? Por quê? Porque tem alguns indicadores que eles são muito importantes. Por exemplo, assim, se você tem uma operação high touch, que você quer conseguir o contact rate, né, sua taxa de contato efetivo por telefone, você precisa ter algumas métricas muito específicas. Tipo, cara, você tem que ligar rápido, você tem que tentar um determinado número de tentativas ao longo de X tempos, que é o que vai determinar o sucesso, né, de você conseguir uma taxa de contato efetivo. E tem a mesma coisa para o WhatsApp. Né? Então, ou seja, você tem que seguir uma cadência muito sistêmica, seja ela por via automatizada ou manual. Né? E quando você coloca 3, 4 coisas para o cara fazer, o que ele acaba fazendo? Nada. Né? Então, eu acho que ela depende um pouco disso, sabe? Tem que entender exatamente o que vai funcionar melhor para o seu público. E aí, o Thiago falou uma coisa que para mim é uma sacada muito boa, que cara, o WhatsApp para mim é um excelente indicador de engajamento. Tipo, cara, você conseguiu passar para esse ambiente, é um sinal de que, de fato, você está conseguindo ter um outro tipo de comunicação com o cliente. Porém, eu não tenho certeza se é o melhor canal para conversão. É como se fosse aquela modelo de atribuição de marketing. Então, eu acho que um erro fatal, na minha opinião, tá, pessoal, do vendedor é tentar fechar a venda por WhatsApp. Acho que assim, o WhatsApp cara, falar com o cliente, se comunicar com o cliente, engajar o cliente, mas na hora de fechar, vamos para a reunião, vamos para o call. Por quê? Porque, a gente é vendedor. Né? Então, você tem todas essas técnicas que você aprende, meu Deus do céu, rapport, challenger, spin selling. Como é que você vai usar isso no WhatsApp? Né? Então, eu acho que você perde muitos elementos. E, nesse sentido, eu tenho bastante convicção de que o WhatsApp ele ajuda a engajar, ajuda a conquistar alguns milestones dentro do processo, né? Alguns entregáveis, objetivos, mas a venda ela não pode depender do WhatsApp. Que aula. Meninos, não poderia estar mais feliz do que ouvindo essas 3 respostas aqui sobre o WhatsApp.
Alguém quer fazer algum comentário final aqui? Eu gostaria, assim, só de enaltecer, cara, realmente, Marcinho, eu concordo com você que a qualidade das respostas e as visões, elas vão ampliando, e por isso que eu quis comentar aqui. Essa ideia do micro compromisso e da troca de ambiente que o Thiago trouxe, aí combinado com o que o Ricardo falou, de, ok, começo aqui, mas se realmente tem engajamento, eu sigo, e o cliente segue junto comigo, pô, isso já é em si uma forma de, assim, entre aspas, de qualificação, para você saber quem que você deve dar atenção ou não. O vendedor, no dia a dia, e aí o Ricardo trouxe também a questão de troca de operação, é como se fosse sair de uma atividade para fazer outra, você perde o tempo. Até você passar a fazer outra coisa, você perde aquele tempo, você não fica especialista. Medir quem você vai dar atenção ou não, na minha opinião, é talvez uma das habilidades mais essenciais para o vendedor de alta performance, porque você vai dar atenção àquele que tem alta probabilidade de fechamento. Se não tem, você perde tempo. Você pode até perder o dinheiro e recuperar. Agora, o tempo não tem como voltar. Então, é uma coisa fundamental. Perfeito, excelente, excelente, pessoal. Eu vou precisar dar uma acelerada aqui agora para a gente ir para a nossa última pergunta, mas antes eu queria convidar todo mundo para ver como isso tudo tem efeito na prática. Vamos conhecer o case da Juscom, que mostra as estratégias com as ferramentas RD Station e como eles conseguiram aumentar a agilidade do time de vendas com um dos nossos recursos de WhatsApp. Os problemas eram diversos, né? Principalmente o desafio de fazer a gestão rápida e dinâmica. Meu nome é Cauê Guelabuso, eu sou gestor comercial aqui da Juscom Assessoria Contábil. A Juscom é uma empresa do segmento de contabilidade e a gente procura, dentro desses 31 anos de atividade, entender e apoiar os negócios dos nossos clientes. O segmento de contabilidade costuma ser muito restrito e bem tímido na questão comercial. Funciona basicamente por indicações. A gente procurou o RD Station CRM quando entendeu que precisava melhorar a gestão das vendas, deixar ela mais próxima, mais dinâmica. Perdíamos às vezes alguns times, né? Nós não tínhamos o controle de toda a gestão. Meu nome é Jusilene Lopes, eu sou coordenadora comercial aqui da Juscom. Os principais resultados que nós tivemos com a ferramenta foram um aumento de 70% de produtividade da equipe. Nós tivemos também 85% do aumento da capacidade de atendimento. Pelo menos 17% de aumento aí de faturamento só nessa dinâmica entre aumentar a produtividade da equipe e a capacidade de atender as demandas que vêm de fora. A diferença utilizando o RD Station CRM no dia a dia do departamento foi notória. Desde o volume de vendas que a gente consegue tratar hoje em dia até a multifuncionalidade de alguns papéis. Por exemplo, eu tenho que desempenhar o papel estratégico do escritório. A principal dor que a gente resolveu aqui na Juscom com o RD Station CRM foi a organização do fluxo de vendas. O fluxo de vendas ele tem funcionado como uma esteira mesmo. Eu tenho desde a atração dos leads do RD Station Marketing, cai no funil na hora que a gente entende que a classificação é a ideal, a gente trabalha a venda, faz o fechamento, programa as tarefas pós-venda, ele atende todo o processo de venda, nós como se fosse uma esteira mesmo, a gente costuma falar. O principal benefício foi a possibilidade de integração entre marketing e vendas, né? Geralmente são pontos desconexos que ele ajudou e consolidou muito bem. Também tem o WhatsApp Station, que eu acredito que traz muita agilidade, muita mobilidade para o dia a dia. Você já tratar ali a sua oportunidade, já colocar as observações, já fechar, já concluir. Se eu não chego no time correto, se eu não dou aquela resposta no tempo que ele precisa, a negociação acabou. Se você não tiver uma ferramenta que funcione bem, que te dê precisão e agilidade, você não consegue crescer de forma sustentável, é impossível. É ele que vai conseguir fazer com que o seu fluxo de venda seja profissional e no tempo certo. É ele que vai te dar essa funcionalidade. Deu para ver que a Juscom contou com a ArtStation, nossa extensão gratuita do RD Station CRM, para agilizar todo o preenchimento das informações e negociações que foram tratadas usando o WhatsApp Web dentro do CRM, sem sair para várias telas.
Indo agora para o nosso último bloco, pergunta número 3. Agora, pessoal, por experiência própria aqui na RD, nós sabemos que dentro do escopo de trabalho de um gestor de vendas é preciso ter metas inteligentes, bem planejadas e atingíveis para direcionar o time, além de conectadas às estimativas das ações de marketing. E é preciso ir além dos números de vendas, desdobrando também as metas para considerar as taxas de conversão esperadas ao longo de todo o funil. Então, pensando nisso, eu queria ouvir aqui qual é a dica final e rápida de vocês para definir metas que motivam o time e garantem o resultado esperado de crescimento de receita. Thiago, vou começar aí contigo agora. Boa, bacana. Eu acredito que a sua fala me lembrou até algo que muita gente que está assistindo a gente pode não, uma pessoa que muita gente pode não conhecer, mas que fala muito de performance, que é o Ayrton Senna, um conterrâneo nosso aqui do Brasil, né, que tem muitos anos atrás, ele falava que se ele não crescesse no ambiente pessoal e no profissional, ele provavelmente ele se sentiria frustrado. O Aaron, também aqui no Receita Previsível no Hipercrescimento, ele fala muito sobre essa questão do quanto que o equilíbrio entre as metas pessoais e profissionais, elas fazem muito sentido para a gente conseguir chegar, né, onde a gente quer chegar, né? E você que está assistindo a gente, provavelmente você tem uma função de gestão ou pretende ter uma função de gestão, e o líder é aquele que leva a pessoa àquele lugar que ela não chegaria sozinho. Então, a meta ela tem que ser feita de uma forma muito responsável e que eu acho que tem que ter o olhar para duas coisas. O primeiro, que a meta ela vai ser o maior guardião do seu processo. Então, se eu quero que o cara foque no WhatsApp, como o Ricardo colocou muito bem, ou, né, o cara consiga misturar canais de forma efetiva, como o Marcelo também trouxe também, de forma super coerente, eu preciso, né, entender quais são os resultados que eu quero gerar e ter métricas que estejam alinhadas a esses resultados que eu quero gerar. Só que tem um ponto que provavelmente, se você está assistindo um webinar como esse, se informando aqui para entender mais sobre marketing, vendas e tecnologia, você vai mudar o processo. E aí eu acho que vem o primeiro... Acho que a dica rápida aí que eu queria dar é que você, na hora de mudar o processo, você envolva o seu time nessa definição dessas metas, compartilhe com todos os objetivos, tem um PDI bem estruturado de todo mundo da operação, para que todo mundo saiba para onde o caminho está andando e para onde a gente vai. E pode ser que a gente tenha que ajustar esse caminho. Então, uma dica, né, real aí que a gente usa bastante aqui é estabelecer um compromisso com o time que no momento de mudança de cenário de definição de metas, eu vou sempre olhar para o histórico desses profissionais, entender ali, né, o resultado médio de comissão que esse cara tinha, o resultado de performance que ele tinha, e vou usar isso como um parâmetro para que nessa mudança de jogo que a gente está falando aqui, eu tenho um parâmetro que, beleza, a gente mudou as metas, mudou os processos, mas, cara, olha, a gente tem esse número aqui para a gente atingir e vamos ter um período de adaptação. Se você não atingir no primeiro mês, a gente tem a sua referência aqui, seu mês de referência, tem um segundo mês de adaptação, vamos discutir, vamos debater se as metas são fáceis de controlar, tanto para você quanto para o seu time, e também elas fazem com que as pessoas fiquem motivadas. Eu acho que esse é o principal ponto para a gente tirar do papel planejamento. Não dá para ser só o pessoal, nem só o seu profissional, né? Esse cara tem que estar engajado com aquilo que ele está fazendo. Não tem como... A gente estimula a motivação, mas a motivação também tem que vir de dentro. E para que isso venha essa motivação de dentro de cada um do seu time aconteça, é fundamental que você envolva o time para definir meta e deixe esse jogo aberto. Não fica mudando o negócio no meio do caminho, indo e voltando, trocando, achando mais fácil, mais difícil ao longo do tempo, que isso deixa a sua gestão sensível para tirar esse planejamento do papel e colocar ele em prática. Eu daria essa dica final aí para vocês. Legal, Thiagão, obrigado. Ricardo, qual é a sua dica rápida aí para o pessoal? Beleza. Bom, eu vou parafrasear só uma parte aqui do Thiago, tá? Tem uma coisa que eu tenho certeza que funciona muito, que a gente já testou muitas vezes, que é o que a gente chama de liderança democrática, né? Uma liderança situacional democrática. Então, basicamente, ela significa o seguinte, tá? Se você quer ter o engajamento do time, engajamento, tá? Que é diferente de gestão, mas vamos falar do engajamento do time. As pessoas têm que ter a sensação de que elas construíram junto com você. Mas essa é a sacada, é a sensação que elas construíram junto com você. Então você pode ter um racional organizado por trás, você pode ter uma série de coisas, mas você tem que envolver as pessoas do tipo, cara, dado isso, mais isso, o que vocês sugerem que a gente faça diferente? Por exemplo, né? Então, quando as pessoas sentem que fizeram parte do projeto, elas têm um engajamento muito maior.
Então, para esse tipo de iniciativa, isso é fundamental. Tá? Só complementando aqui rapidinho de últimas dicas finais, eu acredito muito que um dos pontos mais importantes para você também ter o engajamento do time é a pessoa individualmente, né, saber o que ela faz no trabalho, assim, que ela de fato consegue contribuir com o resultado. Como que o trabalho dela contribui com o resultado geral da companhia. Eu acho que isso é uma visão muito importante. E quando a pessoa consegue ver isso, do tipo, puxa, olha só que legal, né? Quanto mais eu ligo, mais eu vendo. Ou quanto mais eu consigo fechar minhas cadências, mais resultado eu trago. E todo dia eu consigo ter essa consistência. Ou seja, se você consegue mostrar isso de forma clara, com gestão à vista, posto para as pessoas, né? Com iniciativas claras, com programas de compensation, de gamificação, cara, isso ajuda muito a manter a atenção aos resultados e aumentar o engajamento do time. Excelente, excelente, Ricardo. Obrigado. Professor, qual é a sua dica? Olha, eu vou tentar dar uma dica rápida, eu vou comentar aqui que é um desafio responder depois dos dois, tá? Porque não sobra nada para mim. Eu fiquei aqui só meio que como para resumir e eu não quero repetir eles tanto, então eu vou tentar dar uma visão um pouco diferente, assim, complementar, que é o trabalho do gestor, primeiro de construir o objetivo, construir a meta, sem ser somente um desejo, e sim uma análise de mercado e olhar de fato o que está acontecendo, olhar o histórico, construir um plano realmente baseado em dados. Acho que essa é a primeira versão e o Ricardo trouxe brilhantemente, construir isso junto com o time. Mas, na minha experiência, eu já treinei assim, milhares e milhares de vendedores e eu pergunto com muita frequência qual que é o sonho deles. E nunca é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro para fazer alguma coisa. Então, quando eu consigo conectar como líder esse resultado com levar ele na direção do sonho, eu acho que a gente ganha também engajamento, ganha participação. E aí talvez essa seja a minha principal contribuição. Assim. Eu acho que isso faz muita diferença no dia a dia, porque o cara consegue enxergar que é possível e que aquilo vai levar ele onde ele já quer ir de verdade, né? De acabar aumentando o resultado. Excelentes respostas e pô, com esse desfecho aqui eu quero dizer que a gente infelizmente chega ao fim do nosso papo. Eu quero agradecer muito primeiro Ricardo, Marcelo, Thiago pelo tempo e contribuição de vocês para estarem aqui. Espero que vocês tenham curtido bastante. A você que está em casa, que está nos assistindo, que tomou esse tempo aqui para aprender e se desenvolver, espero que também tenha sido muito proveitoso para você. E não se esqueçam que ainda dá tempo de você garantir nosso diagnóstico de marketing e vendas. O link ele vai estar aqui no chat, ele é 100% gratuito. Então vamos voltar agora com o pessoal nos estúdios da RD para dar sequência aqui no evento. Obrigado, um grande abraço.